Se o seu journal precisa ser bonito para existir, então talvez ele não seja mais sobre você. Oi, como vocês estão? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já faz bastante tempo que essa ideia de falar sobre a relação de journaling e memória vem flutuado na minha cabeça. Esporadicamente eu posto vídeos no TikTok de journaling, fazendo e mostrando as minhas páginas, e desde que eu comecei a acompanhar esse universo do Journal Talk, eu notei que é muito recorrente a quantidade de comentários de meninas que falam que queriam muito fazer journal, mas não conseguem fazer porque são muito perfeccionistas, ou de pessoas que até começam a fazer o journal, mas abandona porque acha as páginas feias e fica super frustrado. Sempre que eu me deparo com esse tipo de comentário, eu penso em duas coisas. A primeira pode parecer um pouco óbvia, que é o fato de que nós não somos bons de primeira e nem de segunda, e só na terceira a gente começa a evoluir. Tem até uma música do Terno que fala sobre isso. Isso se chama processo de aprendizagem, e todos os seres humanos têm um. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas no final das contas, todo mundo consegue aprender. E a criatividade também faz parte do nosso processo de aprendizagem. A criatividade é totalmente treinável. A gente precisa trabalhar com ela para que ela evolua cada vez mais. E a segunda coisa que eu penso, e que faz muito sentido com essa questão do processo criativo e do processo de aprendizagem, é o fato de que nós pensamos como seres digitais. Nós estamos sendo educados pela internet. E eu vou explicar melhor sobre isso. Primeiro de tudo, eu preciso falar um pouco da relação com a memória, porque isso faz muito sentido para mim, tanto porque eu sou adepta ao hobby de journaling, quanto porque eu também sou estudante de história e a memória é um elemento central nos meus estudos. A nossa relação com a memória, assim como a nossa relação com tantas outras coisas do mundo, sejam elas abstratas ou não, é totalmente cultural. Isso significa que a forma como a gente enxerga a memória vai depender do tempo, do lugar e das pessoas que a gente convive. Para fazer esse vídeo, eu me baseei muito num artigo que eu li, acho que no primeiro semestre da faculdade, se não foi no primeiro, foi no segundo, ou seja, foi no primeiro ano da faculdade, da Sibila. Eu vou deixar a referência completa e o DOI desse artigo aqui na descrição. E ela compara a forma com que os modernos e nós contemporâneos, a gente se relaciona com a memória. A memória na Idade Moderna, ela tinha um caráter mais íntimo, subjetivo e também um pouco caótico. Se a gente para pensar um pouco no nosso passado, dificilmente a gente vai conseguir lembrar de tudo de forma cronológica, ou a gente vai conseguir lembrar dos nossos sentimentos naquele determinado período, porque provavelmente o que a gente sentia naquela época não é mais o que a gente sente em relação àquela época e àquele mesmo evento. As coisas, elas se misturam um pouco e é completamente natural no ser humano. E todo esse caráter caótico da memória no mundo moderno era organizado por meio de alguns instrumentos, como, por exemplo, os diários íntimos, os romances. As pessoas escreviam com a intenção de registrar suas memórias, porque a Idade Moderna tem essa coisa, essa característica das pessoas serem obcecadas por registros de memória e por preservar essas memórias, mas também como uma forma de organizar todos esses sentimentos e essas lembranças que muitas vezes ficam bagunçadas na nossa mente. E essa coisa da obsessão pelo registro da memória combina um pouco com a forma que nós, seres contemporâneos, nos relacionamos com as nossas próprias memórias. Porém, tem uma questão a mais aí. A gente não faz o registro da memória, a gente não bate uma foto de um momento bonito ou de um dia que nós estamos nos sentindo bem, porque a gente quer necessariamente guardar aquela lembrança. A gente fotografa aquele momento, a gente quer registrar aquele momento para expor e performar. Porém, em relação ao passado, nós temos uma novidade. Os mecanismos de exclusão e edição da nossa memória, eles estão muito mais avançados. Então, por exemplo, se eu tenho uma foto com uma pessoa que eu não converso mais, que não faz mais parte da minha vida, eu posso excluir e fingir que eu nunca tive relação nenhuma com essa pessoa. Eu consigo editar a minha memória
a forma que eu me relaciono com ela, mas também a memória dos outros, a forma que os outros vão me enxergar e se lembrar de mim. É por isso também que nós temos esse costume de terminar um relacionamento e apagar as fotos com o nosso parceiro, com o nosso ex-parceiro, das redes sociais. Não que eu esteja defendendo um comportamento contrário, até porque eu sou um ser humano contemporâneo que também vive na era digital. Eu naturalmente vou querer excluir as fotos das redes sociais das pessoas que eu não tenho mais relação ou de relacionamentos que eu já não tenho mais. E essa coisa da edição da memória para performance na modernidade era uma coisa inimaginável. As pessoas elas queriam guardar a memória, seja lá como ela fosse, e apagá-la, ou seja, rasgar a página de um diário, rasgar uma imagem, era considerado uma coisa ultrajante. E pra gente é algo extremamente natural, porque, mais uma vez, a gente não guarda as nossas memórias, a gente quer expor elas. Expor significa também editar a memória do outro. A Sibila chama essa relação com a memória de capital. A gente não quer mais registrar essas memórias porque elas são preciosas pra gente ou porque a gente precisa organizá-las de alguma forma. A gente quer transformá-las em uma troca. A gente quer que ela esteja bonita o suficiente, estética o suficiente, para que a gente consiga expor e performar. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo com o journal, quando a gente fica tão frustrado com uma página feia, ao ponto de querer desistir ou de querer sempre arrancar a folha porque alguma coisa não deu certo. Mesmo que você não crie conteúdo para a internet, quando você reproduz esse comportamento, você está reforçando um padrão que é seu, da sua cultura e da forma que você se relaciona com a memória. Você automaticamente começa a transformar as páginas do seu journal, do seu diário, que deveriam ser íntimas, em um capital, em uma moeda de troca. Isso é, você quer que o seu caderno pessoal esteja pronto para ser exposto e performado, mesmo que você nem queira expor ele e performar. Mesmo que esse seja um hobby manual, um escape das redes sociais, a gente acaba reproduzindo comportamentos que vêm do mundo digital porque nós somos seres digitais. Isso são coisas que a gente faz sem nem mesmo perceber. Arrancar a folha de um diário, que na modernidade era algo ultrajante, é tão fácil para a gente fazer porque o mecanismo de apagar e fazer de novo é muito acessível para a gente. O mecanismo de apagar para editar e daí sim considerar aquilo uma memória perfeita de ser registrado, uma memória digna de ser registrado, é algo muito inerente ao nosso comportamento humano que está muito ligado às redes sociais. Queremos estar sempre bonitos e sempre prontos para sermos expostos. Caso contrário, nós não estamos vivendo. O journal, para mim, ele tem uma função tripla. Ele ajuda no passado, no presente e no futuro. No passado, porque a gente consegue resgatar essas lembranças quando eu olho para trás. E eu também consigo registrar lembranças que já aconteceram no meu caderno. Presente, porque ele passa a ter uma função terapêutica. Quando eu sento para fazer uma página no meu diário, eu não estou apenas fazendo uma página no meu diário. Eu tô acendendo uma vela, eu tô colocando um vídeo no YouTube, uma música que eu gosto. Isso por si só já é muito terapêutico. Pensar de uma forma mais reflexiva nos momentos que eu vivi ou nos sentimentos que eu tive, que são coisas que eu quero afastar de mim porque não me fazem bem, é uma forma também de terapeutizar o nosso eu. E futuro, porque geralmente a gente faz esses cadernos com a intenção de futuramente a gente conseguir folhear essas páginas e recuperar algumas lembranças que a gente teve. Daí a gente volta para a função do passado, né? Nós registramos o passado e a gente consegue resgatar esse passado por meio de um presente que a gente anotou e que a gente vai conseguir olhar no futuro. Meio doido isso, né? E daí, quando a gente deixa de registrar determinadas memórias porque não temos elementos o suficiente para torná-las bonitas, ou porque a gente até tentou, mas a página ficou tão feia que eu decidi arrancar, todas essas funções do journaling, essa tripla função que ele tem, passa a não existir mais. Passa a se atrofiar ao ponto do seu caderno virar uma vitrine. E aí vem outro pulo do gato, que é, se o seu journal não consegue aceitar páginas feias, se você não consegue aceitar páginas feias para o seu journal, ele está cumprindo a mesma função do Instagram.
que é ser uma vitrine. É claro que eu não poderia finalizar esse vídeo só dando bronca e não ajudando em nada. Então aqui vai algumas dicas para você não transformar o seu journal numa vitrine e aceitar as páginas feias, porque tá tudo bem. Primeira coisa é entender qual é a função do seu journal. Por que você faz journal? É porque você quer guardar a memória, porque ele tem essa tripla função de registrar o passado, por meio de um mecanismo no presente, que é a terapia, né? Para no futuro você acessar essas lembranças, ou o seu journal é puramente estético? Porque se o seu journal for puramente estético, é isso, ele precisa ser uma vitrine, e é isso. Mas se o seu journal ele tiver essa função tripla, acho que é o momento da gente tentar retomar algumas práticas modernas, tentar, claro, ligar para a aparência, porque a aparência do journal pra gente que faz colagem é muito importante, mas esse não ser o elemento central do seu caderno. Você pensar no seu caderno mais como um instrumento de registro de memória e registro de sentimentos do que um caderno vitrine, sabe? E daí o que a gente precisa é de um journal honesto. E aí eu fiz algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês, então eu vou acabar dando uma colada. A primeira dica é: escreva sem mostrar. O journal nada mais é do que um diário e você não precisa sair por aí mostrando o seu diário para as pessoas. É claro que quando eu faço uma página bonita, eu quero mostrar para os outros, mas nesse processo em que você está aprendendo a lidar com seus próprios erros, mostrar as suas páginas talvez não seja uma boa ideia. A segunda dica é: não reler o seu journal. Fiz uma página horrorosa. Não volte nela. Você já fez, você já terminou, agora você vai fazer a próxima. Só recapitule o seu journal quando você estiver um pouco mais seguro com as decorações e com a forma que você está registrando. Caso contrário, não volte nas páginas feias. Se você quiser, eu acho que é até uma dica muito pertinente, cola uma folha por cima com uma washi tape ou cola um post-it nas partes que você não gosta, porque aí evita, mesmo quando você quer folhear o seu próprio journal, que é uma coisa que eu faço muito, evita de você olhar para aquelas partes de forma específica ou para aquela folha que você não gosta de forma específica. E a terceira dica, eu acho que essa é a que menos vai fazer sentido, ou talvez não, é: faça páginas feias de propósito. Tem dias, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, que as páginas feias, elas vão expressar muito mais os sentimentos, os meus sentimentos, do que páginas bonitas. Tem dias que eu só vou querer escrever tudo que eu tô pensando. Ou tem dias que eu só vou querer escrever um palavrão muito feio, e daí eu acho que não combina encher aquela página de adesivos ou de qualquer outra decoração. Então aproveite esses dias de muita revolta e muita tristeza, porque esses dias sempre existem, embora eu deseje muita felicidade para vocês. Use esses dias ruins para fazer páginas ruins de forma proposital, para não se preocupar com a estética do seu caderno. O ponto é, depois de um tempo, você vai começar a sentir orgulho da sua evolução. Você vai olhar para as páginas feias que você fazia no começo e você vai achar engraçado. Você vai falar: nossa, nesse dia que eu tava sem cola e aí sei lá o que eu fiz e que minha página ficou feia. E aí você vai começar a comparar com o momento atual que você tá, e você vai entender que tudo é um processo de aprendizagem. E eu sei que eu gravo vídeo de journaling pro TikTok, muita gente acha as minhas páginas super legais e vai pensar assim: nossa, Júlia, mas você tá dando dica de página feia, tá aqui militando horrores sobre a relação da memória com a estética, quando você mesma faz páginas super legais e posta isso na internet. Você, de certa forma, estimula esse tipo de pensamento. Eu acho que não, na verdade, porque eu também passei por esse mesmo processo e quando eu comecei a gravar para o TikTok, as minhas páginas não eram tão legais assim. E na verdade, até hoje elas não são. E tem muita página que eu postei no TikTok que eu sequer gosto. São páginas que eu tenho muita vergonha, mas como eu sentei para gravar a produção da página e eu já tinha aquele conteúdo pronto, eu quis postar mesmo assim. Então, apesar de eu gostar de registrar bastante o processo, eu não me importo com o resultado final. A página ela pode ter saído muito feia, mas no final das contas eu tô muito mais preocupada com o processo
e com o registro que eu fiz desse processo do que com a aparência da página. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o meu ponto. Não sei se esse vídeo ficou muito denso ou ficou muito confuso, mas se você achou que ficou denso, pode assistir novamente. E se você achou que ficou confuso, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. De qualquer forma, o artigo que eu usei muito sem querer para me basear nesse vídeo tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Beijos, até a próxima e tchau!